Que a boa mão de Deus esteja com você. Vamos agora para o quarto vídeo da nossa disciplina de evangelismo. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Primeiro eu quero apresentar a você aqui a referência bibliográfica. É um costume que nós vamos sempre manter aqui no Instituto Supera. Você recebe o livro-texto e recebe também a indicação bibliográfica. E eu quero aqui indicar a história da evangelização do Brasil, deste jornalista também, que é o Elvin M. Lenz César. História da evangelização do Brasil, dos jesuítas aos neopentecostais. Um livro da editora Ultimato, você vai gostar muito de ler, de fácil leitura, e que vai ajudar você a compreender a importância da evangelização do Brasil, que é uma tarefa que começou há muito tempo. Assim que começou a história do Brasil, depois do descobrimento, até os nossos dias, a evangelização está acontecendo. Só que ela não acontece a plenos pulmões. Ela está no passo das crianças. E nesta última parte dos nossos estudos, eu quero apresentar para você aqui um projeto de evangelização. Como que você vai tomar esta causa e vai transformar isso em um projeto. Nós devemos trabalhar com um projeto. Acredito que você está dentro de uma denominação evangélica, e se não for, é uma denominação cristã. Acredito que você está investindo na sua formação justamente porque você quer melhorar o seu ministério, a sua maneira de servir ao Senhor Jesus. Para isso que a gente recebe formação. E agora, neste momento, nós vamos auxiliar você apresentando um projeto de evangelização. Primeiro, você vai pensar num projeto a curto prazo. E você vai estabelecer qual que é esse curto prazo. Esse curto prazo significa que você vai evangelizar durante um período de um trimestre aproximadamente. Você vai trabalhar um trimestre somente. Só que para esse trimestre de evangelização seja eficiente, você tem que trabalhar os outros 9 meses. Você vai trabalhar 9 meses para 3 meses de evangelização. Você vai tomar como ponto de partida a sua igreja local, sua congregação local, o seu ministério. Aí vamos lá. Quem é na sua igreja que está envolvido com o evangelismo nesse momento? É uma equipe? É a igreja toda? Os departamentos estão envolvidos? Vamos partir do ponto de vista de que não. Não. Você precisa começar o projeto como se fosse do zero. Não é do zero. É como se fosse do zero. Papel, caneta, para tomar as anotações e para dizer, vou fazer um projeto. Quando vai acontecer? O melhor dos mundos é que ele aconteça mais ou menos depois do mês de julho. É uma excelente data para você poder fazer tanto os preparativos preliminares, quanto você fazer o ato da evangelização durante esses 3 meses que nós estamos propondo para você aqui, como depois, até o final do ano, você aí fazer o que a gente costuma chamar de pós-venda. Não é pós-venda, é uma linguagem mercadológica, mas aplica-se aqui também. Então a gente propõe que você monte um calendário a partir de julho. Julho, mês das férias escolares. Então você vai pegar aqui julho, agosto e setembro. Portanto, o que você tem? Você tem os meses anteriores. Como janeiro ainda é o mês das férias também, no fim de ano, não é o mais indicado. Aí você vai começar todo o preparativo em fevereiro, março, abril, maio. Quando chegar em junho, aí é a reta final para fazer a grande campanha de evangelização envolvendo a sua comunidade. Aí junho é colocar lenha na fogueira. É criar aquela expectativa para a grande obra de evangelização que acontecerá em julho, mês das férias, agosto, setembro. Quando chegar lá, outubro e novembro, é onde você vai fazer os ajustes, o pós-venda, o acompanhamento.
Chegou o tempo de dezembro, já sabe novamente que o pessoal está em pré-férias, vai vir o Natal, vai vir o Ano Novo, portanto, vai dar descanso para a igreja. Vai dar descanso para a igreja na segunda quinzena de dezembro, vai dar descanso para a igreja na primeira quinzena de janeiro. Aí cria-se a expectativa de novo, fevereiro, março, abril, maio, junho, aí vem julho, agosto e setembro. É uma proposta. Cada igreja vai fazer seu próprio calendário de evangelização. Qual que é a base do nosso projeto? É que a igreja se acostume a, pelo menos uma vez por ano, dedicar 3 meses de atividades evangelísticas, evangelizadoras. Ponto. Se você consegue criar isso aí dentro do seu projeto, já sabe uma data, já sabe uma prévia, agora vamos para a parte prática. Colocar isso aqui no papel. Crie um tema para sua evangelização. Agora crie um tema dentro de uma linguagem que é linguagem de igreja e linguagem de rua, tá? Linguagem do dia a dia. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego e que ele foi todo pregado em grego. Por quê? Porque ele é o grego das ruas, é o grego kiné ou koiné. Portanto, nós vamos aqui criar um tema para a evangelização. E aí esse tema, ele não pode ser muito espalhafatoso. A gente tem que tomar cuidado com aquela linguagem marqueteira, tá? Toma cuidado com a linguagem marqueteira. Está acontecendo e vai acontecer. Está chegando. Toma cuidado, tá bem? Vai com simplicidade, vá com calma, para que seja rotina na igreja, não seja algo espetacular. Tem que se criar uma rotina, uma tradição evangelística. Por isso, investe sim na divulgação, mas cuidado com o marketismo. Muito exagero dá pouco resultado, mas vai fazer uma divulgação. E para isso, você precisa começar a montar as equipes de evangelização dentro da sua igreja, dentro da sua denominação. Vamos criar um tema? Para criar um tema, você precisa envolver os departamentos que existem na sua igreja. Pode ser uma igreja pequena, uma congregação com poucas pessoas, e pode ser algo mais monumental. É que geralmente as igrejas que já estão consolidadas, elas vão muito mais assim na onda e na maré, não fazem tanto investimento. Agora, as pequenas igrejas que estão surgindo agora, os pequenos movimentos, as pequenas comunidades que têm essa necessidade de crescimento, é que investe mais nisso que nós estamos falando, que é o projeto de evangelização. Agora, começa a envolver as pessoas que estão aí. Esse não é um trabalho somente pastoral. Esse é um trabalho para todos, que vai envolver a igreja toda por um período de 3 meses. Aí tem que se pensar numa logística evangelística. Aí você já colocou lá o tema. São Paulo para Jesus, Rio de Janeiro aos pés do Senhor, Espírito Santo para os capixabas. Você pensa num tema e vai envolver os departamentos e o ministério da igreja, vai ouvir esses irmãos. É muito importante que haja uma liderança para o seu projeto e que exista uma co-liderança para o seu projeto. A gente chama isso de corresponsabilidade. O responsável sempre é o pastor da igreja. Se o pastor não se envolver, sinto muito, mas vai ficar só no papel. O pastor tem que se envolver. Mas se envolver não significa que ele vai desenvolver todo o projeto. Se você é o pastor da igreja, melhor ainda, melhor dos mundos. Se você é o líder do departamento de evangelização da igreja, aí você vai ter que ter as autorizações necessárias e os apoios necessários. Tudo dá para ser feito desde que a igreja local seja envolvida na sua completude. Completude não significa que a igreja vai estar full time envolvida. Você tem que ter uma equipe e essa equipe tem que receber nomeação. Lembre-se que disse o Senhor Jesus: eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Tem que haver sim a nomeação dos nossos irmãos e irmãs que estarão envolvidos. Eu disse irmãos e irmãs. Esse aqui não é um trabalho só para homens, não é um trabalho só para mulheres. É um trabalho para a igreja toda, envolvendo todo mundo. Aí começa lá. Irmãos,
lá no mês de julho, isso aqui é o modelo, tá bem? No mês de julho, nós vamos estar aqui envolvendo a igreja toda em evangelismo, vai ser julho, agosto e setembro. Nós temos aqui os meses de, por exemplo, fevereiro, março, abril e maio para a gente se preparar. Vamos montar aqui as equipes. Quem são os envolvidos? Os voluntários. Geralmente, a gente precisa listar o ministério. Quem faz parte do ministério, esse aí já está listado. Mas existem aqueles voluntários, aqueles que serão eventuais. Ótimo. Quem sabe fazer o que nessa igreja? Quem sabe fazer o que neste ministério? Pode ser médico, bombeiro, enfermeiro, pedagogo, auxiliar de serviços gerais, encarregado de seção, pedreiro, eletricista. Quem sabe fazer o quê? Qual que é a sua vocação secular? Aquilo que é a sua profissão, em que você se especializa, para você doar um dia, uma semana, um mês de serviço para a causa do Senhor Jesus. Tem que ser o caça-talentos. Você está recebendo formação para isso. Deus está oferecendo a você essa oportunidade por meio do Instituto Supera para que você possa receber esse incentivo, essa orientação, esta formação. Você é o caça-talento, coloca em primeiro lugar as ovelhas perdidas da casa de Israel na sua planilha. A gente quer ganhar o mundo lá fora, mas a igreja aqui dentro tem que ser ganha também. Quem sabe fazer o quê? Quem quer fazer o quê? Quem não sabe o que fazer e precisa de uma orientação? Aí vem lá um mês de reuniões, aproximadamente. Vamos supor aqui que você começa suas reuniões em fevereiro. Essas reuniões é para o envolvimento da igreja, dos departamentos, das lideranças, para você poder saber quem sabe fazer o quê, quem não sabe fazer coisa alguma, quem quer fazer e quem pode fazer. Qual é o tempo disponível dessas pessoas? É uma semana, é um mês, é de manhã, é à tarde, é no domingo? Qual é o tempo livre que essas pessoas têm? E você vai com a sua caneta trabalhando é muito. Você tem secretário? Você tem secretária? Crie uma secretaria só para o departamento de evangelismo, não confundindo com o departamento de missões. É muito comum que as pessoas trabalhem em evangelismo e em missões, mas como nós estamos falando de um trabalho específico que vai envolver a igreja, que vai criar uma tradição dentro da igreja, uma tradição evangelística de 3 meses de plantio para 9 meses de colheita, então, o que acontece? Nós vamos criar um secretariado, 2 ou 3 pessoas, que vai ajudar a gente. Precisa ajudar você, com nomes, com contatos, com vocações, com entrevistas, e sempre criando aquele ambiente muito fraterno. Se for necessário, se for possível, fazer um café, fazer uma confraternização, oferecer um almoço, um jantar. Esses momentos são muito próprios para que você possa criar o ambiente que você precisa para a evangelização. Preste bastante atenção. Nós estamos falando de um trabalho em ato contínuo. É uma proposta do Instituto para você. É uma proposta do curso de teologia para você. Agora que você já gastou um mês nesses preparativos, aí nós vamos para a próxima parte, que é o do treinamento dessas pessoas. As equipes têm que ser treinadas. Aí esse treinamento ele tem que ser in loco. Você já vai começar, tá bem, fazendo um mapeamento da região, sabendo aonde que as pessoas que estão envolvidas no trabalho moram, qual que é a sua rua, qual que é o seu endereço, qual que é o seu bairro, quais são os vizinhos que você tem em volta. Porque o que nós queremos é que durante aqueles 3 meses de evangelização, a nossa vizinhança venha para a nossa igreja, para a nossa denominação. Não é um trabalho que você está fazendo com esparadrapo. Muito pelo contrário. Você está fazendo um trabalho de cirurgia, um trabalho cirúrgico. E é um trabalho que vai demandar tempo e pessoas. Por isso, quem é que está envolvido? Onde moram essas pessoas? Quais são as ruas? Qual que é a vizinhança? Existe ali um trabalho de boa vizinhança da igreja com os seus vizinhos em volta? E quando eu falo igreja, não é só o prédio, é dos irmãos, os membros da igreja.
Porque eles têm que preparar o terreno para você chegar, para a gente fazer o grande evento, para trazer essas pessoas para os cultos evangelísticos que vão acontecer pelo espaço de 3 meses continuamente, consecutivamente. Tem que ter muito envolvimento. Aí você vai fazer o mapeamento da região. Esse mapeamento é envolvendo as pessoas. Bom, eu moro a 2 quadras aqui, eu moro a 3 quadras aqui, eu moro no outro bairro do outro lado, para a gente poder fazer a logística. Ótimo, já fiz esse mapeamento agora. E aí? Bom, aí a gente vai começar a fazer os cultos pontuais, os encontros pontuais. É importante que a equipe de evangelização vá ao local onde moram os membros da igreja. Tudo isso aí que eu estou falando verbalmente para você, você vai encontrar nos manuais, tá? Mas o ideal é que você esteja estudando com a caneta em mãos. Eu falei caneta, não falei computador, tá bem? Embora que se você tem habilidade de computador, pode ajudar você bastante. Mas eu gosto muito desse recurso da caneta e do papel pela liberdade que a folha em branco dá para você. Depois você organiza tudo isso aí. Então vamos lá. Você já sabe quando, agora você já sabe quem, e agora você já sabe onde. Quando? 3 meses. Quem? A igreja local. Onde? Vamos fazer os trabalhos de integração na equipe dos membros da igreja. Tem que evangelizar os familiares dos membros, tem que preparar a casa deles. Pelo menos um culto deve acontecer na casa dos envolvidos na evangelização. Um culto de ação de graça, um culto relâmpago. A gente fazia muito culto de ação de graça. Isso desapareceu. Não se faz mais. Há tempos de pandemia, tempos de que não pode aglomeração. A gente sabe que dá para fazer sim. Estão acontecendo aniversários, estão acontecendo festejamentos, comemorações, casamentos, churrascos, estão acontecendo. Por que não pode acontecer o culto dentro das casas? Culto dinâmico, culto com alguém que canta, alguém que ora, alguém que prega e alguém que faz o convite. Durante o mês de março, por exemplo, abriu as concentrações neste lugar, conhecer a vizinhança. E pedir para os irmãos que estão envolvidos em evangelização para trazer os seus vizinhos, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, convidar 2 ou 3 pessoas que vai participar deste culto evangelístico também. Aí no culto evangelístico é importantíssimo que se saiba que você tem que ter as equipes treinadas. O treinamento vai acontecer em loco. Não é só aquele treinamento teórico dentro da igreja com as orientações e as instruções. É dando espaço para os irmãos e as irmãs evangelizar, participar. Por isso, quem está envolvido, pede para preparar o louvor, pede para preparar um texto bíblico para fazer a meditação, escolhe alguém que sabe fazer uma oração pública ou então ensina a pessoa o que ela pode pronunciar nas orações, o que não deve ser pronunciado, sem falar do preparo espiritual, que é a concentração das orações. Enquanto esse treinamento está acontecendo, a igreja local ela continua fazendo o seu trabalho normalmente. Os cultos de ensino, os cultos de crianças, os cultos de departamento, ela continua trabalhando naturalmente. Só que ela tem uma equipe que está voltada para os 3 meses de evangelização. Eu disse 3 meses, mas de repente você faz aí 2 meses, um mês, um experimento, um culto piloto. Isso aí vai da sua dinâmica. Você que é o teólogo. Você que é o responsável, você que é o líder da equipe. Muito bem. Agora você já está treinando a sua equipe, já está preparando, já passou o mês de fevereiro com as primeiras reuniões, mês de março e abril o treinamento, aí vem o mês de maio. Aí vem o mês de maio, você tem que aprontar a agenda inteira. E a agenda inteira é para os 3 meses. Essa agenda inteira, os cultos internos, quer dizer, é a visita aos departamentos. É garantir que os departamentos de louvor da igreja, se são comunidades, geralmente é um departamento. Os grupos, as igrejas geralmente têm irmãs, irmãos, homens. Eles estejam montando um repertório de louvores que são todos voltados para a pregação do Evangelho, a proclamação da boa nova de Jesus. Igrejas que usam aí a harpa cristã, o cantor cristão, o inário evangélico, que tem o canto coral. Essas igrejas têm que ter um ambiente extraordinariamente voltado para a evangelização.
E por isso o repertório tem que ser montado. Os departamentos. Se são igrejas que têm congregações, 2, 3, 4, 10 congregações, envolver essas congregações no mesmo espírito. No mesmo espírito. Se não tem várias denominações satélites, só a igreja local. Excelente. E aí tem que montar a agenda. A agenda, quando a gente fala, quais vão ser os cultos evangelísticos? Nesse modelo que a gente está dando para você aqui, são 3 meses de cultos evangelísticos. Os da semana e os de fim de semana. Principalmente os de fim de semana, que é quando a gente vai trazer os visitantes. Ótimo. Vamos pensar que seja só no domingo. Se vai ser só no domingo, você vai ter a semana todinha para preparar aquela equipe, para fazer os feedbacks, para ver aí, fazer um levantamento de pessoas que podem ser visitadas, que devem ser visitadas. Não se pode abrir mão de convidar as pessoas a aceitar Jesus, convidar as pessoas para professar Jesus como Salvador. Tem que colocar todo mundo nesse mesmo pensamento. Aí lá vai você. Durante o mês de maio, está preparando a agenda, convidar pregadores, pregadoras, homens e mulheres que têm habilidade com o ministério da pregação evangelística, que têm os dons do Espírito Santo manifestos, e esses pregadores ficarem bem conscientes de qual que é o tema que tem que ser desenvolvido e os subtemas que vão receber também. Se você vai fazer 3 meses em todo domingo, é domingo de evangelização, o tema gerador para os subtemas e homens e mulheres que são responsáveis pela pregação evangelística. Você monta a agenda, coloca no nome, deixa tudo prévio e sempre tenha um suplente para aquele que foi convidado. Você tem um convidado e você tem que ter um suplente. Suplente da congregação local, ou senão vai ter que ser você mesmo. O pregador é fundamental. Um homem de avivamento, uma mulher de avivamento, de visão evangelística, ganhador e ganhadora de almas, responsáveis. Porque tem aqueles irmãos que eles são mais afoitos, que eles querem fazer a exortação e eles querem limpar o peixe antes de tirar do mar. Aí fica difícil. Você vai tomar cuidado para que isso não aconteça. Estamos encaminhando. Chegou o dia da execução. Você, durante todo esse tempo de preparo, colocou a equipe para orar. Orar por 15 minutos durante todos os dias em favor das almas, em favor de ganhar almas, em favor de libertar almas. Continua. Continua com os intercessores durante o trabalho, intercessores durante a madrugada, intercessores durante o dia, até o momento em que vai acontecer, lá no mês de julho, o primeiro culto, o culto piloto. Nesse culto piloto, a equipe toda tem que estar em expectativa, porque durante o mês de junho, que eu falei para vocês aqui no modelo, você foi incentivando cada vez mais o envolvimento da igreja, colocando lenha na fogueira, criando a grande expectativa para que quando vier o culto de lançamento do projeto, lá em julho, o culto piloto, você tenha as almas que foram pré-evangelizadas ao longo do projeto. Essas almas pré-evangelizadas vão ser convidadas para o culto que a gente pode chamar de o culto do amigo. Sabe? O culto do amigo. Esse culto do amigo ele é extraordinário. Porque ele é lançar a pedra fundamental. Com uma boa música, com uma boa pregação e o convite. Fez o convite, as pessoas aceitam a Jesus. Elas fizeram a profissão de fé, a sua equipe tem que estar preparado com as fichas para poder recolher o nome dessas pessoas. Geralmente a gente entrega uma Bíblia para quem aceita Jesus. Às vezes a gente entrega a Bíblia durante o discipulado. Outras vezes uma literatura, alguma coisa que é um contato com essa pessoa que está aceitando a Jesus. Porque essas pessoas que agora estão sendo ali listadas precisam depois ser visitadas. Todo mundo que se entregar para Jesus tem que ser visitado. E aí você tem que preparar um departamento de integração, de discipulado na sua igreja, que pode ser na escola bíblica dominical, ou então aqueles que são os discipuladores que vão fazer o discipulado nas casas em uma meia hora qualquer da semana. Esse é um projeto. Essa é uma proposta. E aí você vai fazer isso aí durante todos os 3 meses. A coroação é o batismo. As pessoas que forem ganhas durante os 3 meses para Jesus já vão começar a ser discipuladas. Já vão começar a ser integradas com os departamentos da igreja. Manda as irmãs para as irmãs, manda os irmãos para os irmãos, as crianças para as crianças. Existem algumas igrejas que só mandam para os departamentos depois do batismo. Mas é importante você saber que os departamentos eles são integradores.
Eles são para integrar as pessoas, para poder fazer as pessoas participar das obras da igreja. Por isso, é interessante você criar dentro dos departamentos uma oportunidade para que o novo convertido, o novo crente, ele comece a participar das atividades da igreja, mesmo que não tenha sido batizado ainda. Agora, chegou o tempo do batismo. Essa pessoa está dentro do departamento e ela não quer se comprometer, aí você vai tomar uma segunda atitude. Mas os departamentos eles são sempre integradores e não desagregadores e nem desestimulantes. Terminou os 3 meses da sua campanha evangelística, meu irmão. Aí você, julho, agosto, setembro. Chegou em outubro, faz o grande culto de agradecimento, culto de ação de graças, envolve todo mundo, porque ainda tem que trabalhar para a próxima campanha. O que você achou dessa proposta que nós estamos oferecendo para você? Se tem dúvidas, o Instituto Supera está aqui para poder auxiliar você. Entre em contato conosco pelos canais de comunicação e nós vamos estar aqui dando novas orientações. Tudo é possível ao que crê, é o que diz a palavra de Deus. Nós acreditamos naquilo que estamos ensinando. Que Deus abençoe você. Agora se prepare para a próxima disciplina, que é missiologia. Aí nós vamos falar sobre missões, que é a longo alcance. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, curso básico em teologia.